Fala, alicerçados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mesmo nós não podendo estarmos juntos, né, na igreja, fisicamente falando, mas nós podemos estar aqui virtualmente, podendo orar, podendo interceder e aprender mais da palavra do Senhor, né? Mas para que nós possamos estar iniciando esse momento, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua fonte e juntos orarmos ao Senhor. Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Deus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia derramada sobre nossas vidas. Te pedimos também, Senhor, pelo mundo, pelo nosso país, onde nós estamos passando por essa dificuldade do coronavírus. Te pedimos, ó Pai, pelos nossos líderes, pelos nossos governadores, presidentes, por todos os ministros, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar trazendo sabedoria, ó Pai, na vida deles, entendendo também que na perspectiva bíblica, que eles temam ao Senhor, pois a Tua palavra nos diz que o princípio da sabedoria é o temor, ó Pai, o temor ao Senhor. Então que eles temam a Ti, ó Pai, que eles busquem, que eles tenham um verdadeiro encontro contigo, ó Deus, e assim de forma sábia eles possam governar não simplesmente para a população, mas governar para Ti, porque de Ti provém toda a justiça, toda a igualdade, ó Pai, provém todo o saber. Glória, pois então, ao Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado, ó Pai, por se manifestar através do Teu Filho Jesus naquela cruz do Calvário, podendo expressar o Teu grande amor, Senhor, mesmo sabendo que nós não somos merecedores da Tua graça e misericórdia. O Senhor é o nosso resgatador, Pai, e nós Te louvamos por isso. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E existe um cântico que fala que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, não é? E que fantástico, né? Poder ter e crer num Deus que vem ao nosso encontro, que tem prazer de ser o nosso amigo. Louvemos ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração,
principalmente também vamos ter uma palavra do pastor, o pastor da nossa igreja, o pastor presidente Laércio Lima. Com você, pastor. Graça e paz, irmãos, nossos queridos e amados irmãos da Igreja Batista Betânia em Gravatá. Nós nos alegramos muito, ó Deus, com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, pela sua proteção, pelos seus cuidados para conosco. E nesta noite eu gostaria de parabenizar a nossa juventude, nossos adolescentes, pela iniciativa durante esse período crítico de poder ocupar todos em reuniões online para estar ouvindo a palavra de Deus, mensagens ricas de exortação, de instrução, assim também como o relacionamento. E eu quero agradecer muito a Deus por essa iniciativa de vocês, jovens e adolescentes, para que continue assim. E isso é uma forma de estar envolvido com a igreja viva, a igreja presente, e que esses momentos sejam momentos de nós estarmos juntos verdadeiramente falando daquilo que Deus já nos instruiu para falar. Então, estão de parabéns. Quero também trazer uma palavra a toda a igreja para que continue alerta e sempre procurando fazer aquilo que é o necessário para passarmos nesse momento de crise. Mas também quero avisar para todos, não é, desse momento do CB, onde reúne virtualmente todos os jovens, e o nosso pedido é que toda a igreja esteja envolvida com isso. Neste sábado, hoje, na verdade, à noite, né, esse momento que está se reunindo, nós estamos aqui também acompanhando, mas que toda a igreja possa também estar participando, envolvido juntamente com a juventude, porque logo mais nós, talvez a partir dessa minha palavra, nós estaremos revivendo a palestra do pastor David Merck, que foi feito lá pelo colégio na igreja, e é uma oportunidade para aqueles que já ouviram a palestra reviver esses momentos bons, por sinal uma palestra muito edificante, e para aqueles que não puderam participar, é uma grande oportunidade agora de acompanhar, não é, online essas palestras. Então, aqui fica a minha palavra, Deus continue abençoando a todos, e creio que logo, logo nós estaremos juntos fisicamente. Orem por nós agradecemos a todos e a Deus em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós gostaríamos também de dar um aviso importante, não é, com relação ao nosso acampamento. Vocês sabem que devido a toda essa conjuntura que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo, né, com relação ao coronavírus, impossibilitou que a gente fizesse o acampamento agora em julho. Na verdade, até o calendário escolar foi alterado com relação a isso, não é? Então, provavelmente não haverá férias em julho, né? As férias foram antecipadas agora para abril, justamente para evitar, não é, o contágio e a disseminação desse vírus. Tendo em vista isso, nós achamos por bem cancelar o acampamento esse ano, certo? Fiquem atentos também ao nosso canal, ao nosso WhatsApp, porque logo logo a gente também vai estar trazendo outras alternativas, não é? Mas o acampamento em si esse ano a gente não vai ter, infelizmente, não é? Mas não se preocupe, que próximo ano já está reservado o lugar e tudo mais. Então, está dado o recado, tá certo? Que vocês possam estar orando mais uma vez, conclamando não só as lideranças da igreja, mas toda a igreja, né? A gente deve estar em estado de oração, intercedendo, né? E acima de tudo, pedindo para que Deus ele possa, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque ele pode todas as coisas, mas no seu querer e na sua vontade, não é? Ele realize e concretize o seu ideal, o seu sonho nas nossas vidas, mediante a qualquer situação que nós estejamos passando, seja o Brasil ou o mundo, né? Que o nome dele seja glorificado. E é isso, gente. Vamos também estar com a palavra do pastor Davi Merck. Ele esteve conosco em uma série de pregações. E agora, nesse momento, você poderá estar
aprendendo um pouco, né, sobre o contexto de Gênesis, o contexto da família, sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a família, não é? Então, com vocês, Pastor Davi. Nos siga no Instagram, @somos_alicerçados e em youtube.com/alicerçados. Gente, hoje nós faremos um intensivão sobre o propósito de Deus para a família. Eu sou professor de seminário já há mais de 30 anos e hoje vocês serão os meus alunos. O Laerte e a Bárbara, o ano passado, fizeram um intensivão de 3 dias. E foi depois disso, acho que gostaram o suficiente para estender o convite, junto com o colégio e escola de pais aqui da igreja. E nós vamos trabalhar a esperança em meio a dias desesperados, em que perdeu-se o foco, esquecemos da planta do lar, feito pelo arquiteto da família, o próprio Deus. Eu sei que sábado à tarde, depois de um almoço farto, não é melhor horário para tudo isso, então eu vou ajustando um pouquinho, conforme a sua habilidade de aguentar e ficar acordado. Esse primeiro período foi planejado de 1h10. Eu vou diminuir e ficar com um período de 45 a 50 minutos. Um grande amigo meu, agora falecido, mas saudoso, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu ministro, ele falava que a mente só absorve o que o bumbum aguenta. Então chega a hora que não dá mais e nós vamos tentar ser sensíveis a isso, inclusive talvez acrescentando alguns intervalos a mais aqui, para nós termos uma confraternização também. Antes disso, uma rápida autoapresentação. Já mencionei, sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida desde 1987. O ano nós chegamos aqui no Brasil de volta. A minha esposa foi criada naquele maravilhoso lugar, só que não era tão maravilhoso quando ela chegou. 1963, os pais dela e ela chegaram para iniciar esse trabalho. Meu sogro é o fundador do lugar onde eu trabalho, por isso ninguém me manda embora, até agora, pelo menos. E continua vivo, ativo. Essa semana toda, ele mesmo, com quase 85 anos de idade, pregou nas capelas dos alunos seminaristas a semana toda. Só que hoje o nosso ministério se estendeu um pouco mais. Diante da coronavírus, não sei até que ponto vamos continuar ainda esse ano, mas temos viagens planejadas de ministério na família de missionários, pastores e suas esposas, filhos. Nossa missão Palavra da Vida, que tem aqui muito perto, muitos de vocês provavelmente conhecem Palavra da Vida em Paudalho, quase todo ano eu dou aula aqui mesmo. Estarei de volta em Recife, acho que na Igreja Presbiteriana Boa Viagem, mais um curso de aconselhamento bíblico em que eu darei esse curso expandido, de sexta, sábado e domingo, e dentro da área de aconselhamento de famílias. Então já estaremos de volta. Nossa missão tem mais de 1.600 missionários, trabalhando principalmente com jovens ao redor do mundo, em mais de 75 países agora, mas muitos deles são casais jovens, crianças pequenas, muitas demandas, pouco dinheiro. E nós tentamos encorajar essas famílias, falando um pouco do que nós também falaremos aqui. Nosso plano é ir para Paraguai dentro de algumas semanas, vamos ver se o vírus nos deixa ir para lá. Mais tarde esse ano para a Ucrânia, para Portugal e para a Nigéria também. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, que por causa dessa crise já cancelou todos os seus cultos amanhã. Eu brinquei ontem à noite que eu tinha que vir para Gravatá para assistir culto em algum lugar, e amanhã à noite estaremos aqui
ministrando, mas principalmente por algumas preocupações em São Paulo, onde a coisa é um pouco mais grave, pelo que indica, pelo menos. Há 32 anos, um dos pastores da igreja, meu título oficial é pastor de exposição bíblica, uma igreja de 1.300 membros, inclusive que agora mesmo nosso filho primogênito está assumindo o pastoreio da igreja, junto com 2 outros, vão fazer um trio, dirigindo a igreja que foi fundado por um único pastor 40 anos atrás e ontem saiu para os Estados Unidos, uma aposentadoria, ele vai ser o nosso pastor chanceler emérito a partir desse momento. E nós temos uma família também, e eu gostaria que a minha esposa apresentasse, ela foi apresentada ontem à noite para quem esteve aqui, nós somos casados há 37 anos e um tanto, e temos esses filhos e netos. Oi, boa tarde. Deus nos deu 6 filhos, nós temos 5 filhos naturais e depois adotamos uma menina que tinha 10 anos na época que a adotamos. Aqui estão quase todos, são 6 filhos, 16 netos, mais 2 netos a caminho, então uma turminha um pouco grande. Nós temos 2 filhos que são pastores, um filho que é militar, nós temos os genros que têm um trabalho secular. As nossas filhas são formadas, mas todas elas estão muito ocupadas cuidando dos seus filhos em casa e trabalhando do lar. Então, mas todos muito envolvidos na igreja. 4 dos nossos filhos moram no Brasil mesmo e 2 nos Estados Unidos, então esses a gente vê com menos frequência. Muito obrigado. E, em parte, esse amor, essa paixão pela família. Eu sou de uma família disfuncional. Meus pais eram alcoólatras. Havia muita briga, ameaça de separação, divórcio, ameaça de suicídio. Eu muitas vezes cuidava das minhas 3 irmãs mais jovens, mas Deus usou o que para alguns talvez seria um mal, e foi muito mal em alguns momentos, muitos momentos. Mas como José fala sobre os irmãos dele, o que eu chamo o princípio 50-20. No livro de Gênesis 50, versículo 20, tem esse princípio. José fala, o que vocês intentaram contra mim para o mal, Deus intentou, usa a mesma palavra, o mesmo verbo para o bem, para salvar muita gente. Eu não sou José, mas eu vejo a boa mão, soberana mão de Deus atuando na minha vida. Eu chorava para dormir na minha cama à noite por causa de brigas, por causa da bebida, e tudo isso uma família que com sorriso pintado estava na igreja todo domingo. Ninguém suspeitava o que passava na nossa família. Isso aumentava o meu estresse, a tensão. Mas eu pegava no sono lendo o final de Apocalipse 20, 21 e 22. E Deus consolava meu coração jovem, usou tudo isso para me chamar para o ministério, para consolar minha vida, meu coração nele e não em circunstâncias da vida. E plantou uma paixão para salvar outras vidas e para ministrar para famílias. E, num certo sentido, Deus uniu o útil ao agradável. Ela sempre quer saber se ela é útil ou agradável, mas eu não vou responder aqui. Ela vem de uma linhagem, um legado de servos fiéis, pastores, ministros, missionários de gerações, de ambos os lados. O avô paterno, missionário, plantador de igrejas nas montanhas de Guatemala entre os índios, tradutor da Bíblia. O outro avô dela, o fundador do Ministério Palavra da Vida no mundo inteiro. Todos aqueles países se devem à graça de Deus, mas à vida do avô dela. Então a minha paixão pela família, mas ignorância total sobre padrões, hábitos, disciplina de criança, relacionamento conjugal, eu não tinha nada disso. E ela tinha
tudo. Então nós bebemos da fonte dos pais da minha esposa. A luz, acima de tudo, da palavra de Deus. E hoje estamos aqui para unir o útil ao agradável e ministrar um pouco disso para dar esperança para você e sua família. E com isso eu gostaria de iniciar contando uma história que alguns aqui, pelo cabelo grisalho ou pela falta de cabelo, eu percebo, talvez vão até lembrar. Um daqueles desastres, e parece que nós temos cada vez mais acontecendo em nossos dias, de barragens que rompem, de enchentes em Belo Horizonte, de chacinas e tudo isso. Mas em 1998, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, bairro Nobre, um prédio inteiro chamado Edifício Palace 2 desabou, matando 8 pessoas e desabrigando 130 famílias. Foi um desastre de proporções nacionais, ninguém esperava isso, aquelas pessoas dormindo inocentemente e nunca mais acordaram nessa terra. Só que o desastre aumentou-se mais quando os laudos dos engenheiros civis comprovaram que o padrão de construção usado naquele prédio foi muito abaixo do necessário. Inclusive, 2 pilares de sustentação de 480 toneladas de construção eram capazes, no máximo, de sustentar 240, ou seja, metade. Era inevitável que aquele prédio desabasse. O que tem a ver essa história com a realidade atual? O Salmo 11 faz uma pergunta fascinante. Versículo 3 diz isso: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Você se sente assim? Eu sim. Aonde quer que olharmos, percebemos mais ataques, mais ruídos, mais mísseis inflamados em direção à família, o fundamento da família, mais padrões baixos, mais redefinições do que é mesmo família pelo governo, por psicólogos e sociólogas e educadores. Os fundamentos do lar. E o inimigo é muito subversivo. Ele começa cedo, ele começa com crianças, ele começa com juniores, ele começa com adolescentes e jovens, cujo prédio da sua vida familiar já está sendo construído com materiais inferiores. Foi isso que aconteceu no edifício Palace 2. Quando examinaram aquelas 2 colunas, pelo menos descobriram que misturado com o cimento daquela construção, foram sacos de lixo, de plástico, de cimento, conchas do mar, areia do mar, bolhas. Nunca aquelas colunas iriam sustentar as famílias. E da mesma forma, a maneira como nossos jovens estão sendo ensinados, lavados nas águas poluídas que correm na sarjeta, se não for pela graça de Deus e aulas como nós teremos hoje, e o reforço dos fundamentos que nós faremos em nossos lares, e a transmissão isso para os nossos filhos e os nossos netos, eu não vejo a esperança.
A resposta, porém, a essa pergunta, leia junto comigo, porque eu quero que vocês participem também e não peguem no sono enquanto a gente trabalha, tá bom, gente? Leia junto comigo a pergunta e eu vou dar a resposta. 1, 2, 3. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? A resposta também está no livro de Salmos. Salmo 127 é um dos salmos do lar. Eu conto, eu escrevi, depois nós vamos apresentar o trabalho da minha vida, de mais de 3 décadas de estudo e exposição da palavra, um comentário bíblico sobre todos os textos da Bíblia que tratam da família. E eu conto 5 salmos do lar. Hoje em dia a gente não usa mais inário na igreja, não tem mais cantor cristão, HCC, inário para o culto cristão, harpa, hinos e cânticos e salmos e tudo isso. Mas os nossos inários antigos sempre tinham cânticos do lar. Nós fizemos isso. Cantamos agora pelo menos uma música sobre a família. O Inário de Israel tem 5 hinos sobre a família. E Salmo 127 é clássico, porque diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. É perda de tempo. Tentar resgatar famílias usando o seu achômetro será vão. Muitos hoje, eu acho, eu penso, faça isso, não faça aquilo, e cada dia muda. É como na saúde, não pode comer ovo. No ano seguinte, deve comer ovo. No próximo ano, não pode comer ovo. Agora pode comer ovo de novo. Caramba, o que é isso? Nós precisamos de um norte constante. A palavra de Deus. É por isso que estamos aqui. Agora, tem mais uma razão. Uma razão porque esse estudo é fundamental. Quando eu olho na minha Bíblia, eu faço uma descoberta fascinante. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, Deus fala sobre a família. No meio da nossa Bíblia, nós temos um livro como guia romântico, amoroso, matrimonial, chamado O Cântico dos Cânticos. 117 versículos de poesia, cantando a beleza, não só de Deus, Israel, Jesus, a igreja, mas sim do amor, do casamento e do sexo no plano de Deus. No meio da Bíblia nós encontramos outro livro, ontem à noite falamos sobre isso, chamado Provérbios. Mas um livro inteiro da Bíblia que trata da educação dos jovens. Quando chegamos no livro de Efésios, nós temos o maior texto da palavra de Deus que trata de papéis no lar, papel da esposa, papel do marido, papel dos filhos, papel dos pais e até sobre o papel de domésticos agregados à família. E justamente nesse texto, que ensina como parece a plenitude do Espírito, o reavivamento. Descobrimos que o reavivamento verdadeiro começa no lugar onde eu e vocês somos quem nós somos. As maiores evidências do controle do Espírito, da unção do Espírito, use a frase que você quiser,
Não é no louvorzão, na oba-oba, no show gospel, em campanhas evangelísticas. Algumas dessas coisas são boas, mas biblicamente, o vamos ver de uma fé cristã verdadeira não está na praça, mas na sala de estar. É o lugar onde a máscara dourada que eu seguro diante de outros, mas é pesada, eventualmente cai. E eu revelo o meu coração. É o lugar onde as pessoas têm que me aturar, têm que me amar. E com essa segurança que é boa, eu me revelo. É onde Deus quer trabalhar. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui não é brincadeira. Se Deus fala e não gagueja de Gênesis e Apocalipse sobre a menina dos seus olhos sendo a família, nós fazemos muito bem em reforçar os fundamentos desse lar. Se o Espírito me controlar, os resultados têm que ser vistos no meu lar. Se a fé cristã funciona, tem que funcionar no lugar onde eu sou quem eu sou e onde Deus quer trabalhar, porque deixa eu falar abertamente, não existe uma família perfeita. Não pense por um instante que eu e a minha esposa temos um casamento perfeito, filhos perfeitos. Já sofremos muito. Vivemos hoje uma situação com a nossa filha adotiva. Adotamos quando ela tinha 10 anos de idade. Ela está afastada da nossa família. Nós não temos contato com ela. Tem 30 e quase 4 anos, um filho. Nós cuidamos da filha dela, cardiopata, por 2 anos. E a nossa netinha faleceu em nossas mãos. Até hoje nós carregamos o peso da perda da pequena Radassa. Não tem uma família aqui que não carrega em seu coração cicatrizes, porque o inimigo odeia a família. E não só a família genérica, ele odeia a sua família. A nossa família está na mira dele. E, gente, o que impressiona é o fato de que isso começa logo no início. Nós nem saímos de Gênesis capítulo 3 e Satanás já está mirando a família. À noite, depois da nossa cantina, nós vamos olhar para Gênesis capítulo 3, versículo por versículo. O capítulo predileto da Bíblia toda, para mim pelo menos. Compacto de informações sobre o lar e sobre a graça de Deus para nos dar esperança. Já em Gênesis 3, mal Deus havia criado o casal, a imagem dele, a imagem da família divina. E o inimigo que odeia todo e qualquer espelho da glória de Deus refletido no rosto do casal. O inimigo invade, cospe, joga lama naquele espelho. E não parou em Gênesis 3. Ele injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana em Gênesis 3. E desfigurou aquela imagem outrora nítida da glória de Deus na família. Mas ele não descansa. Ele não para. E hoje eu entendo, nos últimos tempos, antes do retorno de Cristo, o noivo para buscar a sua noiva, outra imagem bíblica. O livro de Apocalipse diz que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, lançado sobre a terra todo o caos, e ele ataca principalmente a família. Porque ele odeia a família. Porque a família é maior reflexo da glória de Deus, da Trindade aqui na terra.
Vamos ler juntos um dos textos que fala sobre isso. 1 Timóteo 4, 1 a 3. Leia junto comigo, por favor. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que proíbem o casamento. Porque demônios, nos últimos tempos, vão desencorajar o casamento, porque o casamento bíblico é um reflexo da glória, do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. O inimigo odeia isso. Não é só um papel, um contrato, é uma aliança, é um reflexo de como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Mas não é só isso. O livro de Tito fala sobre falsos profetas e hoje nós temos muitos, inclusive que ministram nesta área de família sem sequer mencionar a palavra de Deus, a planta da família. É mais piada do que palavra. Fuja disso, meu amigo. Nós estamos em Terra Santa. Não é que nós não podemos dar risada, sorrir. Claro que sim. Mas nós precisamos de substância e não de espuma. Leia junto comigo Tito 1. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Falsos profetas na área de família, que em vez de dar substância, estão dando espuma. Autor de um livro clássico nesta área, Andreas Kostenberger, Deus, Casamento e Família, diz assim: nesse conflito espiritual cósmico, Satanás e seus subalternos, os demônios, se opõem ativamente ao plano do Criador para o casamento e a família e procuram distorcer a imagem de Deus refletida em casamentos e famílias que honram ao Senhor. Uma vez que o casamento é um elemento fundamental da economia divina, o diabo procura sempre atacar esse relacionamento humano instituído por Deus. Os cristãos devem, portanto, estar preparados para combater o bom combate e defender o próprio casamento, bem como a instituição mais ampla do matrimônio. Eu estou aqui para recrutar você, junto conosco, para ser um desses defensores, um soldado de Cristo Jesus, defendendo o território que ele ganhou com seu próprio sangue, que é um casamento sagrado. Mas então a pergunta: Davi, é tão difícil. O entretenimento, os filmes, o Netflix, YouTube, internet, WhatsApp, tudo isso parece que é mais arma do diabo do que de Deus. As escolas estão banhando, fazendo lavagem cerebral dos nossos filhos de padrões totalmente contrários. Existe esperança, vale a pena casar, vale a pena ter filhos. Eu quero responder com outro texto bíblico. Encontrado numa fonte talvez totalmente inesperada, o livro de Lamentações, acredita? Um livro de desespero, porque as famílias de Jerusalém, a cidade santa, o templo, marca da presença de Deus, os muros da cidade amada, tudo detonado, os jovens enviados para a Babilônia, Daniel com seus 17 anos, provavelmente nunca mais verá mamãe e papai.
Ezequiel enviado, Jeremias que fica, mas ele chora, acabou tudo. Mas bem no coração, do centro do livro do profeta chorão, nós encontramos esses versículos. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E depois responde: o que é isso? Ele diz: as misericórdias do Senhor. A palavra aqui é a palavra hebraica hesed, o amor leal, o amor fiel, o amor de Deus que nos atrai com laços. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Gente, a nossa esperança para a família não é ser um pai perfeito, marido exemplar, mulher nota 10, mãe perfeita. Eu quero começar nosso tempo juntos lembrando: sem Jesus, nada podemos fazer. Lembrando que nós não passamos de vasos sujos de barro, mas é justamente aqui que vem a esperança. Esses vasos contêm a excelência do tesouro, do poder, que é Cristo e o Evangelho. É a esperança que nós temos de famílias imperfeitas, mas perfeitamente perdoadas, que faz com que nossos vizinhos, nossos colegas de serviço, perguntem: como é que vocês têm esperança em meu desemprego? Como vocês podem dar risada quando diante do diagnóstico de câncer? Coisas ruins acontecem com gente boa, mas não é declarar a vitória, e sim superar pela graça. Essa é a nossa esperança. Eu gosto muito do Salmo 103, que diz: Deus é um bom pai que se compadece de nós, os seus filhos. Ele sabe que somos pó, e Ele tem misericórdia de nós. Então, gente, nós não estamos aqui como pessoas perfeitas, sim, pessoas perdoadas pelo sangue de Jesus e com esperança de seguir a planta para edificar lares tementes a Ele. Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos reforçar, e para isso, quero que você abra a sua Bíblia, se tem celular, se não tem, olha com o vizinho, se você é nosso convidado aqui hoje, e nós vamos voltar para o início, para o primeiro livro da Bíblia, que tem como nome Gênesis, que significa começos. E qual a nossa surpresa, que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, nos dá a planta, ou seja, o propósito da família. Parêntese, muito importante, deixa bem claro, nós não somos familiólatras, nós não idolatramos a família não é o centro, Jesus é o centro do universo, nem a igreja é o centro, a igreja é uma grande família, e a família uma pequena igreja, à luz das Escrituras e da história da igreja. Mas a família é tão importante que Deus começa a falar sobre o plano que Ele tem em Gênesis 1. Gênesis 2 fala ainda mais. Gênesis 3 mostra o que aconteceu de mal, e o resto da história continua. Nós vamos fazer o que Jesus fez. Uma das maiores perguntas que as pessoas levantam hoje em dia sobre casamento, especialmente sobre o divórcio, é sobre o divórcio e recasamento. É legítimo isso? É legítimo outra coisa? Você sabe que 2000 anos atrás esse mesmo debate estava correndo?
Só que Jesus, ao ser indagado sobre a posição dele, sobre divórcio e recasamento, ele não faz que nem os fariseus e saduceus religiosos da época, que queriam sempre voltar para a dureza do coração do homem, no texto como Deuteronômio 24. Jesus falou: não, Senhor. Você não argumenta sobre o padrão divino voltando para a dureza do coração do homem. Vamos voltar para o início. Isso que ele faz. Jesus volta para Gênesis 1 e Gênesis 2. O que eu quero deixar com vocês, e agora nós já vamos tratar de de 3 princípios fundamentais em Gênesis 1 e Gênesis 2. Depois da nossa cantina, lanche, nós vamos terminar a noite vendo o que aconteceu e como Deus planeja restaurar. Então, nosso trabalho aqui nesse primeiro encontro, se um dia voltarmos para cá, para essa região, nós vamos abordar outros aspectos, porque eu conto 43 textos da Bíblia que tratam da família, 43. Nós vamos ficar com Gênesis 1, 2 e 3. O primeiro princípio bíblico, Gênesis 1, 26 a 28, diz isso: Deus criou a família para espelhar e espalhar a imagem dele. Espelhar, espalhar. Vamos, todo mundo prontos? 2 propósitos que Deus tem para a família. Em primeiro lugar, todo mundo, espelhar e espalhar o quê? A imagem dele, a glória dele, a importância dele, a beleza dele. De novo, espelhar, espalhar. Como fizemos ontem à noite, esse lado é o lado do espelhar. Esse lado é o lado do espalhar. Quando eu fizer o gesto do seu lado, você fala. Agora, se eu olhar para esse lado, eu fizer assim, vocês vão falar. Se eu ficar aqui e fazer assim, eles vão falar. Assim você vai ficar acordado, tá bom? Vamos juntos, esse lado. Espelhar, espelhar. Espalhar, espalhar. Espelhar, espalhar. Espelhar. Espelhar, espalhar. A família é um reflexo da glória da família divina, Pai, Filho, Espírito Santo. E, mais adiante, Jesus, o noivo, e a igreja noiva. Mas a família não é um fim em si. A família só tem glória quando reflete e espalha a glória de Deus ao redor da terra. Quando reproduz a si mesma em adoradores chamados crianças. A família é uma agência missionária. À luz de Gênesis capítulo 1, a primeira forma da chamada grande comissão para todos nós, a família não era para ser um campo missionário, só que hoje é. Espelhar, espalhar. Vamos ver se a Bíblia de fato ensina isso e logo teremos o nosso primeiro intervalo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olhe na sua Bíblia. É um versículo inédito. É o 6º dia da criação. Até agora Deus fez galáxias gloriosas, estrelas cintilantes, partículas
subatômicas, infinitas. E tudo do firmamento, do fundo do mar, grita em sua própria voz: glória! Glória! A palavra hebraica glória é kavod. A palavra significa peso, importância, glória. Nós glorificamos a Deus quando nós revelamos o seu peso, sua importância. Quando a única explicação pelo que acontece na nossa vida e nossa família é Deus, não somos nós. Só que, quando chega no 6º dia da criação, tem muita glória, mas pouco adorador. O firmamento declara a glória de Deus, diz Salmo 19, mas exige-se pessoas, gente, adoradores, capazes de perceber isso, descobrir isso, explorar isso no mundo e ficar boquiaberto e dar louvor e glória a Deus. Por isso, o auge da obra criativa de Deus será a criação de imagens, representantes da sua glória. Gente, talvez você nunca notou, mas a primeira e única vez em toda a narrativa da criação em que a primeira pessoa do plural entra no texto é Gênesis 1:26. Também disse Deus, a palavra Deus aqui é Elohim, guarda isso vai ser importante. É o plural da palavra hebraica El, Deus. Elohim não é traduzido deuses, para se referir ao nosso Deus, que é um, porque descreve um pouco da multiplicidade da grandeza de Deus, da realeza de Deus. É quando a rainha da Inglaterra diz: isso não é do nosso agrado, é mais ou menos aquele uso do plural. Só que aqui pela primeira vez esse Deus Elohim diz: façamos nós. Se você examinar versículos 1-25, em lugar algum você descobre a primeira pessoa plural. Disse Elohim, haja luz. E houve luz, toda a luz do universo. Mas algo importante está para acontecer. Elohim diz: façamos nós, plural. O homem, singular. A nossa coletiva, imagem, singular. Conforme a nossa coletiva, semelhança, singular. Esse intercâmbio entre o plural e o singular é fascinante no texto, mas tem sua expressão agora no primeiro versículo de poesia na Bíblia. O primeiro versículo de poesia bíblica é Gênesis 1:27, que vai tratar da criação do homem, imagem de Deus, e do homem e mulher, o casal. É apropriado que romance associado com poesia entrem no texto agora. Poesia hebraica não é como nossa poesia. Eu escrevo poesias para minha esposa, que tem rima mais ou menos assim. Isso é muito bom, porque tem o mesmo tom, que produz esse som, eu te amo. Gostaram? Obrigado, obrigado. Eu vi agora um comunicado em São Paulo que estão recomendando que as pessoas não apertem mais a mão, mas que sim, se cumprimentem de forma asiática. Tanto medo que tem, né? A poesia hebraica tem rima de ideia.
Chama-se paralelismo, linhas paralelas. É bonito isso quando você aprende. Toda a poesia, só tem 5 livros do Velho Testamento que não contém algum versículo de poesia. E a primeira poesia da Bíblia diz assim: criou Elohim, pois, à luz desse desejo comunitário divino de ter uma expressão do seu ser na face da terra, criou Elohim, pois, o homem singular, à sua imagem. Algo que você não entendeu aqui? Só que por ser poesia, Deus repete de novo, invertendo os elementos, para destacar o elemento central, a imagem de Elohim, o singular, criou. Bonito. Um pouco redundante, mas é poesia. A verdade mais importante da sua vida é que você é reflexo da imagem de Deus. Você, como indivíduo, um espelho. Você tem intelecto, tem emoção, tem vontade. E você tem raciocínio. Você é capaz de comunicar. E você é um adorador. Feito à imagem de Deus. Só que tem uma linha que não tem paralelo no versículo. Na poesia, a última linha agora é um reflexo, de fato deveria ter se estendido mais, o homem e mulher os criou como reflexo do façamos nós, a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, a verdade mais importante do casal que será abençoado no próximo versículo, e Deus os abençoou, e agora grande privilégio exige grande responsabilidade, e Deus vai dar tarefa. Mas a verdade mais importante sobre nós como casal, como família, nós servimos como reflexo do nós. A maior ilustração na face da terra da própria Trindade é o casamento, é a família. Homem e mulher os criou à imagem de Deus. Como indivíduo nós vimos muito, mas como casal, o relacionamento interpessoal de unidade em diversidade, como governadores da terra, que vai ser uma das ordens, demonstra para o mundo um pouquinho como Deus é. Ou seja, fiquem ligados. Olhando para o homem, nós vemos características do próprio Deus, que animais não refletem. Mas tem muito da pessoa do nosso Deus triuno, que são 3 pessoas eternamente unidas, ligadas com pacto eterno, inseparável, indissolúvel, que você só vê na comunidade pactual de 2 em 1, ou seja, 2 em 1, no casamento refletem 3 em 1. Vamos ser mais específicos. O que se vê no casal casado que não se vê no indivíduo ou num ajuntamento de pessoas? Unidade em diversidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são pessoas distintas, iguais no ser, mas diferentes no fazer. Exige uma outra pessoa para ter aliança e compromisso. Eu não posso, logicamente, fazer um compromisso de amor indissolúvel comigo mesmo, embora hoje em dia, você imagina, sabe, que tem um fenômeno chamado soligamia. Você já ouviu falar disso? Deve ser coisa de São Paulo mesmo, né? Sologamia. Pessoas estão casando-se consigo mesmas, fazendo pacto de amor eterno comigo mesmo. Meus irmãos, olha o auge da ignorância em que nós chegamos. Deus criou o casal, a família, para ter um objeto do amor, para promover intimidade, não eu comigo mesmo, é uma aberração, inclusive na área sexual, mas sim uma intimidade de 2 que se tornam 1.
A mutualidade, casamento bíblico é um para o outro, ambos para Deus. O casamento revela a diferença e a importância dos papéis. O homem foi feito para ser líder, protetor e pastor da sua família. A esposa é exatamente igual, ela é imagem de Deus, mas o papel dela é de apoio, de encorajamento. Meu bem, siga Deus com tudo que você tem, e eu estou contigo. Respeito e amor, submissão. Exatamente como o Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. E Deus chamou os dois para serem um time juntos. Meus amigos, quando você entende isso, no primeiro capítulo da Bíblia, você começa a ter um vislumbre da glória de Deus, do plano de Deus, da santidade do terreno familiar. Mas tem mais. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai além disso. Já é grande coisa nós temos o privilégio, como casal, de refletir a imagem de Deus triuno, mas em Efésios capítulo 5, depois que Paulo falou sobre o papel da mulher, o papel do homem, tudo relacionado, noivo e noiva, ele diz isso, grande este mistério. Mistério? Segredo? Gênesis 1 não fala sobre isso, mas agora, Paulo fala, gente, eu estou falando que o casamento é um espelho do relacionamento entre Jesus e a igreja. Ele até cita o texto de Gênesis capítulo 2, que diz isso, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu estou falando sobre Jesus e a igreja, é terra santa. O casamento é um reflexo da glória de Deus triuno, mas é também reflexo, é cartão de visita, é como as pessoas do mundo vão olhar e entender como Jesus é apaixonado pela igreja. Ou seja, casamento humano, como disse Jesus, não existirá mais no céu como nós entendemos aqui na terra. Haverá um momento nas bodas do Cordeiro em que Jesus talvez olhe para todos nós reunidos ao redor da sua mesa, o banquete no céu, a consumação do casamento, do plano das épocas, e ele vai dizer, gente, agora vocês entendem. O seu casamento na terra apontava para esse momento. Agora culmina todo o meu plano, eu e a minha igreja, eternamente unidos, juntos. Foi isso que eu queria, que o seu casamento na terra fosse uma imagem, um reflexo, uma sombra, uma metáfora, uma figura, uma parábola apontando para esse dia. Ou seja, como essa semana nós vimos, semana que passou. O casamento é como uma lua cheia, que não tem luz própria, mas que, quando volta, o seu rosto para a glória de Deus reflete aquela glória para todos ao redor. A lua não tem luz própria. Reflete a luz do sol. A sua família é para ser assim. Apesar das crises, apesar das dificuldades, apesar das cicatrizes. Infelizmente, o inimigo faz de tudo para quebrar esse espelho, para desfigurar a imagem de Deus no indivíduo, mas também no casal. Meu amigo, agora, essa que foi toda a teologia baseada no primeiro versículo de poesia e o espelhar, mas as implicações são tremendas.
À luz disso, nós começamos a entender o significado de papéis no lar, bem diferente do feminismo e do machismo dos nossos dias. Nós entendemos como cada um desempenhando o seu papel, é como o Pai, Filho e Espírito Santo desempenham os seus papéis. Começamos a entender porque Deus, em 80 textos da palavra, fala contra o jugo desigual, em que alguém que serve o reino das trevas junta-se alguém que serve ao reino da luz e vão puxando em direções opostas. O casamento bíblico é para ser um reflexo da glória de Deus, não é só conveniência, não é só dinheiro, não é só sexualidade, é um para o outro e ambos para Deus, cultivando o campo do mundo para a glória de Deus. Nós começamos a entender como a sexualidade era ideia de Deus, não de Satanás. Cada um tem seu plano para a sexualidade humana e veremos isso mais adiante. Porque Deus odeia o divórcio, não o divorciado, mas porque o casamento é instituição sagrada, reflexo da glória dele. O adultério é inserir um elemento estranho, esquisito nessa relação santa. Hoje, tudo que nós vemos e ouvimos sobre ideologia de gênero, a confusão do mundo unissex, homoafetivo, começamos a entender por que unidade em diversidade reflete a glória de Deus e não homossexualidade. O problema da homossexualidade não é com a sexualidade, Deus a criou. O problema é com a homo, que não é unidade em diversidade. Se tudo isso for verdade, resta para nós proteger com tudo que temos essa relação sagrada contra todo e qualquer esforço do inimigo para detonar isso, para sujar essa imagem. Agora vamos mais um passo além. Só para fechar essa parte, nós já gravamos 2 grandes propósitos. Vimos o da glória de Deus. E o onde encontra isso? Olha o versículo 28. É o próximo. Diz assim o texto: e Deus os abençoou, o casal, casado, primeiro casal, e lhes abençoou, e os abençoou, e lhes disse. A primeira ordem da Bíblia é um mandamento missionário. Fascinante que no primeiro capítulo da Bíblia, Deus une a família e missões e a família, 2 paixões do coração dele. Essa primeira família agora, em forma tríplice, Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus queria que Adão e Eva multiplicassem, espalhassem o seu amor na vida dos seus filhos que nascem agora ou nasceriam, não fosse o pecado, como novas imagens, miniaturas, pequenos espelhos, refletindo o amor de pai e de filho, de marido e esposa, e sendo adoradores, espalhados, enchendo a terra com adoradores que refletem a glória de Deus. Nós não criamos os nossos filhos para nós mesmos, mas para abençoar o mundo. Os filhos são uma bênção para serem treinados, equipados como herança, como galardão, como flechas enviadas para o mundo que nós mesmos provavelmente nunca conheceremos. Os filhos não são para garantir a nossa aposentadoria, a escolha do asilo onde nós vamos residir. Os filhos são nossas flechas, enviadas para levar hoje para povos e raças e nações
que não mais conhecem a Deus. E nossos filhos serão sacrificados no bom sentido em prol do espelhar da glória de Deus. Deus chama os pais hoje para resgatar sua imagem na vida dos filhos. A família existe. Gênesis capítulo 1. Vamos todos juntos para espelhar e para espalhar a sua glória, a glória de Deus. Quando nós voltarmos, veremos o segundo princípio, que é Gênesis 2. A primeira parte que vai responder à pergunta, professor Davi, como esse casal pode mesmo espelhar a glória de Deus de forma prática? Vamos ser muito detalhado nisso. Tudo isso na volta. Rapidamente, Laird, deixa eu ver que horas são. Está mais ou menos no horário. Dá para dar uns 10 minutos para eles?